A história de Moisés todo mundo conhece, né? O bebê no cesto, a sarça pegando fogo, o mar vermelho se abrindo. Mas, se a gente olhar para além da parte épica, dos milagres, a gente encontra uma figura muito complexa. Uma figura que carrega uma das questões políticas mais antigas da humanidade. E é essa tensão que a gente vai explorar agora. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Afinal de contas, quem foi Moisés? Um revolucionário? Um guerreiro da liberdade que bateu de frente com o império para libertar seu povo? Ou será que ele foi, na verdade, um governante? Um que impôs uma ordem nova e super rígida para essa mesma galera? É essa dualidade que a gente vai investigar. Para a gente conseguir entender essa figura tão cheia de camadas, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos tentar separar o homem do mito. Depois, mergulhar de cabeça no paradoxo da libertação que ele liderou. Aí, vamos decodificar o que parece ser um tratado com Deus, analisar a arquitetura da justiça que ele propôs e, por fim, seguir os rastros do seu legado, que é impressionante. Ok, vamos começar pelo básico. A importância de Moisés vai muito, mas muito além de uma única religião. Ele é uma figura central, fundadora em várias das grandes religiões do mundo. Seja chamado de Moisés no judaísmo e no cristianismo, ou de Musa no islamismo, ele é um profeta fundamental para bilhões de pessoas no planeta. Só isso já dá uma dimensão da figura com quem a gente está lidando, né? É um gigante tanto na história quanto na espiritualidade. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais interessante. A narrativa da libertação do Egito é super poderosa, todo mundo conhece. Mas quando a gente olha com uma lupa para os registros históricos e para os próprios textos bíblicos, o cenário que aparece é bem mais paradoxal. Olha, a busca por provas do Êxodo em uma jornada de décadas. E assim, não existe uma prova definitiva daquela história na escala que a Bíblia conta. Mas pistas bem importantes foram aparecendo. Por exemplo, tem uma pedra egípcia antiga que traz a primeira menção do nome Israel fora da Bíblia. A descoberta da cidade de Pi-Ramsés confirma o lugar onde tudo teria acontecido. E tem mais. Um papiro antigo descreve um período de caos total no Egito, liderado por um estrangeiro, o que leva a uma teoria bem fascinante. E aqui o negócio fica sério. Alguns estudiosos, como Israel Knoll, propõem uma releitura radical da coisa toda. E se o Êxodo não foi uma fuga de escravos, mas sim uma jogada de mestre durante uma crise política no Egito? Uma manobra de um líder muito proeminente, Moisés, que viu um vácuo de poder e aproveitou para tirar seu povo de lá. E isso nos joga numa pergunta ainda mais profunda. Ok, a libertação aconteceu. Mas o que significava liberdade para uma sociedade que, segundo as próprias leis que recebeu, ainda praticava a escravidão? É aqui que a gente bate de frente com o grande paradoxo da história. O mesmo Código de Leis que comemora o fim da escravidão no Egito também cria regras para ter escravos. E não era tudo igual. Tinha leis diferentes para escravos israelitas e estrangeiros. Os estrangeiros podiam ser tratados como propriedade para sempre, passando de pai para filho. Isso complica qualquer ideia de uma libertação total e simples. Agora a gente chega numa das descobertas mais surpreendentes da arqueologia bíblica. Sabe a lei que foi entregue no Monte Sinai? Então, ela não era só um texto religioso. A estrutura dela era idêntica a um tipo de documento político super comum naquela época. O que os pesquisadores sacaram foi que a aliança de Moisés segue passo a passo a estrutura de um tratado de suzerania hitita. Pensa assim, era um tipo de contrato internacional da época entre um rei superpoderoso e um reino menor vassalo. E tá tudo lá, o rei se apresenta, depois ele lembra o que já fez de bom pelo povo, aí vem as regras e até as bênçãos para quem obedecer e as maldições para quem se rebelar. Isso coloca a narrativa bíblica num formato histórico que as pessoas daquele tempo entenderiam na hora, um contrato político com Deus. Beleza, então a embalagem da lei era familiar para eles. Mas e o conteúdo? E o que estava escrito ali? É aqui que a gente encontra algo que para a época era revolucionário. Se a gente comparar com o famoso Código de Hammurabi, a diferença é gritante. Enquanto Hammurabi focava em propriedade, em negócios, a lei de Moisés dava uma ênfase inédita na moral, nas relações entre as pessoas e, o mais importante, na proteção dos mais fracos. A vida de uma pessoa valia mais do que qualquer propriedade. Isso, para o mundo antigo, era uma ideia radical.
Leis como o ano sabático, que perdoava dívidas, e o ano do jubileu, que devolvia terras, eram basicamente mecanismos econômicos para dar um reset na sociedade, sabe? Para impedir que a pobreza virasse uma sentença perpétua. É aqui que muitos teólogos hoje enxergam o coração da justiça social bíblica, um sistema legal que joga a favor de quem tem menos. E o impacto disso tudo ecoa até hoje de um jeito impressionante. Muitos dos princípios que a gente acha essenciais para a justiça, como ser inocente até que se prove o contrário, nasceram nessas leis antigas. A arquitetura da justiça de Moisés ajudou a moldar o direito no Ocidente. Para fechar, vamos seguir o legado de Moisés. E ele se estendeu de formas que podem surpreender muita gente, principalmente pela sua influência gigantesca dentro do Islã. Para pensar nesse número, 137. Essa é a quantidade de vezes que Moisés, ou Musa, é citado pelo nome no Alcorão. Ele é a figura humana mais mencionada no livro sagrado do Islã. Mais que Abraão, mais que Jesus, mais que o próprio profeta Maomé. Isso mostra o quão central a história dele é para a fé islâmica. Ele é visto como um precursor essencial. Isso tudo aponta para algo que os historiadores chamam de tradição judaico-islâmica. Por muitos e muitos séculos, essas duas religiões compartilharam uma afinidade teológica profunda, baseada no monoteísmo radical e na importância da lei de Deus. É uma longa história de convivência e influência mútua que, infelizmente, acaba sendo esquecida nos conflitos de hoje. E no fim, a gente volta para nossa primeira pergunta. Moisés, o libertador que trouxe a lei, a história dele parece sugerir uma coisa: que liberdade sem nenhuma estrutura pode virar caos, e que ordem sem um propósito de liberdade pode virar tirania. Essa briga para equilibrar os dois pratos da balança não acabou no deserto do Sinai. Ela continua em todas as sociedades, até hoje. O que nos deixa com a pergunta: será que dá para ter uma coisa de verdade sem ter a outra?